Confere em instantes. O Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas vai ser comemorado com uma ação na Praça da Bandeira. O Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica é comemorado no próximo sábado. E para lembrar a data, a Associação da Categoria aqui em Campina Grande, em parceria com o Centrac, vai montar um estande na Praça da Bandeira para esclarecer as dúvidas sobre os direitos das empregadas e também dos empregadores. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Claudionor Vital. Boa noite, doutor Claudionor, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Que atividades serão estas do sábado? Será um stand, um balcão de informações com cartilhas, informativos. Estaremos lá na praça para prestar as informações que forem solicitadas, que se dirige tanto às trabalhadoras domésticas quanto aos empregadores e à população de um modo geral, que deve estar aí cheio de dúvidas, principalmente sobre a aplicação da emenda constitucional 72. A famosa PEC das domésticas, que é o assunto do momento, né? Exatamente. Pois na verdade, quais são os principais benefícios, em termos, olhando pelo lado dos trabalhadores, né, das trabalhadoras domésticas, porque tem uma coisa, quando a gente fala nessa PEC, esses benefícios, e fala em empregadas domésticas, mas isso não são os empregados de um modo geral, são várias, não só quem cozinha, lava, passa, não. Tem empregado doméstico, é um leque maior do que isso, né? É considerado empregado doméstico todo trabalhador que presta o seu serviço para o âmbito residencial. Se ele trabalha para uma família, o serviço dele é prestado em benefício da família, é considerado trabalhador doméstico, trabalhadora doméstica. E aí inclui a empregada doméstica típica que nós conhecemos, que trata dos afazeres domésticos, como também inclui cuidadores de pessoas, de idosos, de crianças, né, babás, inclusive jardineiros, até motoristas da família também estão incluídos nesse conceito de empregado doméstico. Quais são as principais conquistas a partir da aprovação dessa lei? Eu colocaria assim como uma conquista fundamental, que é a correção de uma injustiça histórica, né, que incidia sobre essa categoria, com a igualização dos direitos com os demais trabalhadores urbanos e rurais. Então, persistia mesmo com o avanço que se teve, que os trabalhadores tiveram com a Constituição Federal de 1988, mas ainda persistiu essa categoria de trabalhadores e trabalhadoras como se fossem trabalhadores de segunda classe, de segunda categoria. Então, o principal benefício da PEC é corrigir essa injustiça e igualar os direitos. Muito se fala hoje, isso pode trazer uma série de desempregos, o empregador, alguns reclamam que está difícil manter agora a empregada doméstica por conta do encargo todo. Como é que vocês veem isso? Não, isso eu vejo como uma falácia, né, como uma tentativa de usar esse argumento econômico, financeiro, para justificar uma maneira equivocada de olhar para o universo do trabalho doméstico. Trabalho doméstico que sempre trouxe o ranço de um regime escravocrata. Na verdade, o que a emenda constitucional traz como custo efetivo para o trabalho doméstico em relação ao que já existia antes é um acréscimo de 9% sobre a remuneração do trabalhador. Que esses 9%, 8% referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que embora haja aí discussão, né, na regulamentação da PEC de redução desse percentual, também é equívoco, porque se a emenda constitucional equipara direitos, então se é devido 8% para os demais trabalhadores, também é devido 8% para os trabalhadores e trabalhadoras domésticas, então qualquer proposta de redução desse valor para os trabalhadores domésticos será inconstitucional. Então, 8% do fundo de garantia e 1% que o empregador tem que contribuir para o seguro contra acidente de trabalho. Esse é o custo efetivo. Então, não tem mais que isso, em relação ao que já era devido antes. Agora, tem um detalhe, né, que pode refletir sobre esse aspecto. É que a emenda constitucional ela também limita a jornada de trabalho, que é um direito fundamental. Uma das conquistas históricas da classe trabalhadora é a limitação da jornada de trabalho em 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, aquele empregador que descumprir esse limite de jornada e exigir mais que 8 horas diárias e 44 horas semanais aos seus trabalhadores e trabalhadoras domésticas, aí vai ter que pagar o ônus, que é a hora extra com um adicional de 50%. Pois é, essas medidas já estão em vigor ou não?
Assim, há uma discussão sobre se alguns dispositivos não teriam aplicabilidade imediata porque dependeriam de regulamentação. O que podemos afirmar é o seguinte: a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais já está em vigor desde o dia 3 de abril, quando foi publicada a emenda constitucional. E os demais direitos. O que pende dúvida é sobre a proteção da relação de emprego, o seguro-desemprego, fundo de garantia e o benefício da creche. Então, esses direitos já têm aplicabilidade imediata. Alguns defendem que não, porque depende de regulamentação, mas eu sou daqueles que defendem que tem aplicabilidade imediata, sim. O que a regulamentação pode fazer é estabelecer alguns parâmetros para atender às peculiaridades do serviço doméstico, mas jamais restringir a efetividade e a aplicabilidade desses direitos. Então, aproveito esse restinho de tempo aqui para reforçar o convite às pessoas, quem está com qualquer dúvida, porque aqui, para a gente debater esse assunto e tirar as dúvidas, seria muito tempo, né? Exatamente. Então, o stand montado na Praça da Bandeira no sábado é exatamente para isso, né? Exatamente para isso. Com material de informação, estaremos lá também para esclarecer as dúvidas. É o dia todo? De 8 ao meio-dia. De 8 ao meio-dia, amanhã, até porque é sábado, né? O pessoal está mais na rua durante a manhã, né? Muito bem, doutor Claudio Novo, muito obrigado pela sua participação conosco. Eu que agradeço o espaço onde a gente pode esclarecer sobre questões tão importantes, né, do nosso dia a dia. Conversamos, portanto, com o advogado Claudio Novo Vital, tirando dúvidas aqui, né, discutindo, falando sobre a PEC das domésticas e falando sobre o evento que vai acontecer no próximo sábado na Praça da Bandeira.